França e Espanha vai ser um jogo interessante. E esse é o meu pré-jogo barra palpite barra opiniões. Acho que é isso. Esse é o nome do quadro. Tô de bonezinho, tô num cenário novo. Legal. Cara, França e Espanha, a única coisa que eu espero é um jogaço. Eu espero mais um daqueles 4-3. Conversar com meu primo, ele falou que tava esperando um 1-1 ou um 2-0 da França. Eu também espero uma vitória da França, não só porque eu estou torcendo pra França, mas o futebol, o retrospecto aponta pra isso. Na minha opinião. Mas 11 contra 11 é sempre uma surpresa. A gente nunca tem como dizer absolutamente certeza que a França vai vencer. A Espanha não tá jogando bem. Eu tenho que insistir nesse fato, porque a Espanha não está jogando bem. Porém, quando é jogo grande, as coisas mudam, né? Pode virar aquela chavinha. Aquela chavezinha. Chavinha. Não sei. Eu trouxe um pouquinho do retrospecto ali desde as 16avos de final de França e Espanha. Começando pela França, a França começou com 3-0 na Suécia. Ok, não era tão forte, mas 3-0, um resultado bem sólido, apesar de muitas chances perdidas. Depois 1-0 épico no Paraguai. Eu estava torcendo pro Paraguai, inclusive. Eu acreditei no Paraguai. Mas foi um jogo muito difícil, cara. Um jogo retrancado, um jogo... mas que mostrou também que a França tem essa paciência para jogar contra times fechados e a capacidade de marcar gols nesse tipo de time. Nesse caso foi um pênalti, né? Mas muito por causa da habilidade do Doué na área, de puxar a bola, de driblar 2-3 ali e tomar a falta dentro da área. Então eles têm muito dessa individualidade, apesar de também ter um sistema muito funcional que gera gols para o Mbappé. E depois, nas quartas de final, foi isso. Isso. Marrocos. Um jogo bem esperado, era para ser um jogo mais difícil, mas no final foi o mesmo resultado de 2022. Foi um 2-0 relativamente tranquilo para a França. Me surpreendeu num bom sentido, até. Tinha tomado com mais calma, mas tô ansioso pro jogo. São... Deixa eu ver. 3-11 agora. Até eu ver se já saiu depois da escalação. Mas antes eu vou falar sobre os jogadores, as minhas possíveis mudanças, etc. Mas antes vou fazer o retrospecto da Espanha. A Espanha começa jogando com uma Áustria fraquíssima. Nem sei como é que a Áustria chegou no 16avos. Era porque era um dos melhores terceiro lugar, né? A Áustria não jogou esse jogo, tá? Foi parecido com o time... Eu não lembro agora contra quem que a França jogou, que fez 5-0. Não tô errado, não, né? Não tô ficando louco. A França fez um 5-0 na fase de grupos. Foi tipo esse jogo da Espanha. Só que a Espanha conseguiu fazer 3. Tá, esse jogo era pra ser uma goleada. Esse jogo era pra ser uma goleada. Só que a Espanha peca muito nos ataques. Ela não tem um ataque muito contundente como a França tem. Então... mas tem Yamal, mas tem... Primeiro, Yamal não tá jogando. Yamal não... Nem assistência, nem gol, nem mudar o jogo. Não tá fazendo nada. Ele tá a passeio. Não vi um grande jogo do Yamal ainda. Nem um bom jogo eu vi, talvez. Mas por ele ser digamos, um mini craque,
ele consegue fazer bons jogos sem se aparecer muito e... sei lá, não sei. Mas eu realmente não vi nenhum bom jogo do craque espanhol aí, né? Voltando ao retrospecto, 3-0 contra a Áustria, que poderia ser uns 5-6-0 se eles tivessem... Talvez eles tenham tirado o pé, não sei. Também tive essa impressão por causa do calor também que tava no dia. Mas, cara, meter 5-0 pra ganhar... pô, tá ligado? Sei lá. É um placar que não me motivou a criar medo da Espanha. Eu falei, cara, se o Brasil pega a Espanha... Eu falei e me arrependi, na verdade. Se o Brasil pega a Espanha, a gente tá tranquilo. Só que eu não imaginava que o Brasil não ia tancar a Noruega. Mas é culpa dos Illuminati. Então, depois, nas oitavas, 1-0 Portugal. 1-0 contra Portugal, né? Num jogo, de novo, né? Meio ridículo de Portugal. Portugal não tentou. Portugal não tentou. E o gol saiu de alguns erros grotescos também da defesa de Portugal. Portugal já não vinha com um time muito falado, assim, mas... assim como a Espanha estava sendo muito falada e tudo mais, pensei que ia dar Portugal. Mas os bons jogadores de Portugal não quiseram jogar naquele jogo, aí, sei lá, não deu. E aí, finalmente, quando a Espanha pega um time que quis jogar, que foi a Bélgica, passou sufoco, passou dificuldade, sinceramente. A Bélgica vinha aí de um 4-1 contra os Estados Unidos. Sofreu. Tanto que tomou o primeiro gol depois de um tempão na Copa, porque pegou um caminho fácil, como a Argentina pegou um caminho fácil. Vamos ser sinceros. Principalmente não tomou gol porque não teve nenhum time com capacidade de finalização, um time de capacidade de ataque tão bom quanto ela mesma, quanto a Espanha, né? Portugal tentou, mas não saiu do lugar, né? Sei lá, quando um acelerava, o outro não ia e não tinha jogo. Pra Portugal não teve jogo, tá? Foi bem ridículo, assim, esse jogo, bem decepcionante. Aí quando pegou a Bélgica, tomou seu primeiro gol na Copa, né? O Unai Simon bateu o recorde de vários gols sem ser vazado, vários jogos, vários jogos sem ser vazado, né? Parabéns aí. Mas a Espanha só ganhou porque o Courtois lesionou. Sendo muito sincero, foi isso que aconteceu. Eu não sou hater da Espanha. Descobri que é um país que eu gosto muito, mas que é um futebol que é um time que eu detesto. Eu acabei de falar que eu não é que eu não gosto deles, mas realmente, tipo, eu tenho um clubismo, eu tenho alguma coisa com a Espanha de ranço não, mas sei lá, um asco do estilo de futebol deles, igual eu tenho com a Argentina. Mas eu falo geralmente os fatos. E os fatos sobre a minha lente, né? Sobre a minha opinião. Mas ainda tem coisas que tu consegue provar. Por exemplo, né, o segundo gol da Espanha vem só porque não é o Courtois no gol. Muito provavelmente iria pra uma prorrogação, aí eu não sei o que aconteceria, entendeu? Aí a gente não sabe, não tem como adivinhar. É igual a expulsão ali do jogador. No vídeo passado eu falei do jogo da Argentina, que teve o jogador expulso, né? Não da Argentina, do outro time que eu esqueci agora. Tá aqui. Foi o embolou, né? O suíço. A Suíça, né? Teria mudado o jogo? Não sei, mas seria outro jogo. Seria um jogo diferente. Então, provavelmente só ganhou por causa do Courtois, na minha visão. Na minha visão, eu acho que o Courtois fez muita falta, com certeza. Aquele gol, o segundo gol, né? Vem de um erro do goleiro que entrou no lugar dele. Que entrou mal, né? Entrou frio. E, cara, a Bélgica tentou muito. E tentou. Tentou de fato. Atacou, usou os espaços. Usou a fragilidade defensiva da Espanha. Porque, cara, a Espanha tem uma defesa boa? Tem, e não ao mesmo tempo.
A Espanha tem uma zaga boa e ao mesmo tempo não tem. E é um problema parecido com o que a Argentina tem. Que acho que é um pouco do cansaço. Mas bem, o meio-campo da Espanha nesse último jogo contra a Bélgica foi mais ou menos, né? Entrou o Merino e fez gol. Merino, cara, muito chato, mas é bom jogador. Que merda. Odeio admitir que um cara que eu não gosto é bom, mas eu admito pelo bem da verdade. A verdade tem que ser dita nesse canal. Cara, de acordo com o Google, as porcentagens estão bem divididas. Então, mais ou menos, mas tá bem dividido. Tá 40% pra França, 30% pra Espanha e 30% de chance de prorrogação. Ou seja, se a previsão é um jogaço. Resumindo, é isso. Mas uma probabilidade um pouquinho maior aí pra França. Muito talvez por causa da sua capacidade de criar jogadas perigosas na área do adversário. Pelos jogadores que tem, né? Com certeza. Deixa eu dar os meus destaques agora dos dois times. Não vai ser aquele destaque tipo Mbappé, tá ligado? Eu não quero falar tanto o óbvio aqui. Eu quero falar a minha opinião do lugar que eu estou vendo. Então, tipo assim, todo mundo tá vendo que o Mbappé tá jogando bem. Até quem não tá vendo sabe que o Mbappé tá jogando bem. Então não adianta eu vir aqui dizer que o Mbappé tá comendo a bola. Não tá jogando, tipo, bons jogos, mas ele é muito craque, né? Ele decide. Que nem eu falei do Julián Álvares, né? O jogo meio apoteótico dele, apesar de ter sido terrível, ele mostrou capacidade de marcar um golaço. Até eu esqueci de fazer esse ponto. Marcar um golaço, vírgula, por causa do jogador do Plata? Pô, não, Plata não, calma, Plata não. É o cara que tá no Palmeiras agora, pô. Acho que ele era Flamengo. Esqueci agora, mas dane-se também, ninguém liga. Mas muito por causa desse cara que entrou na área, puxou o marcador, tocou pra trás e o Julián Álvares fez um golaço. Mas isso foi um jogo do Julián Álvares. Eu lembro dele ter decidido uns 3 jogos que eu assisti. Um contra o Real Madrid, um contra o Barça, aquele golaço de falta que assombra, acho que o Barça até hoje. Mas ele é um bom jogador. Agora, o Mbappé, ele costuma fazer, é acostumado a fazer isso. Ou seja, ele não é nenhuma novidade quando ele tá num jogo mal, de repente ele faz 2 gols. Ou tá jogando mal, um pênalti pra bater, ele bate de forma perfeita e é isso. Então não é destaque, né? É costumeiro. Agora, os meus destaques pra França são 2 nomes do meio campo. Eu até tô tentando lembrar quem tá lesionado, quem que lesionou pro Koné entrar. E agora o Koné, virou praticamente titular absoluto e tá jogando muito bem, cara. Ele tava entrando muito bem também no segundo tempo. Mas o Koné meio que tomou conta da posição agora. Muito provavelmente pro próximo ciclo, se ele continuar jogando em alto nível, né? Que provavelmente, né? Agora depois da Copa, muito provável dele ir pra um time ainda melhor do que ele já tá. Cara, o Koné tá dominando o meio campo, junto com o Rabiot. Esses são os meus 2 destaques pra França. Rabiot, eu não lembrava do Rabiot jogar tanta bola. Eu costumava jogar o FIFA 23, que tinha, né, a Copa do Mundo, dia 22. Pescoço. Eu não lembro, cara. E o Rabiot era, simples. Jogador simples, mas tava ali. Geralmente usava o Griezmann, mas não estamos falando de FIFA. Rabiot, eu não lembro dele ter jogado tanta bola em 22. Era o Tchouaméni que lesionou. Isso, o Tchouaméni que lesionou. Infelizmente aí, jogador do Real Madrid importantíssimo. Mas o Koné tá fazendo uma Copa do Mundo muito boa. E junto com o Rabiot. Rabiot, cara,
0-3 pra mim da França. 0-3, assim. Top 3 jogadores eu boto o Rabiot em terceiro, cara. E esses são os meus 2 destaques pra França. Meus 2 destaques pra Espanha. Um jogador de meio campo e um lateral do Real Madrid agora, ainda bem, que continua jogando bem. Cucurella tá dominando. Vamos ver o que ele vai fazer agora contra a França, né? Contra um Dembélé barra Olise barra Cherki, talvez no segundo tempo. Mas tá jogando muita bola? Tá. Assim, tá jogando uma Copa do Mundo estável e muito acima de outros laterais aí. E o outro é o Olmo. Só pra não dizer que eu sou clubista, eu gosto. Não gosto, não. Mas eu tenho que admitir que o Olmo tá jogando muita bola. O Olmo é muito bom. Não só é um destaque recente agora pra Espanha, mas eu tenho observado os jogos da Espanha e tá fazendo outro cara que tá jogando a Copa do Mundo bem acima e estável. Ele não fez um jogo ruim até agora. Ele tem momentos ruins no jogo, mas no geral ele recupera, no geral ele joga muito bem. Eu lembro de um lance muito claro, assim, tá meio que marcado na minha cabeça, que é falta meia horinha pro jogo agora. Que é ele dominando de costa e fazendo o giro como se ele fosse um 9. Ele faz o giro e dá o chute e por um trisco assim não vai a gol. Acho que o goleiro defende ou é alguém que mete o pé ali na área. Mas, cara, é um giro de camisa 9, cara. Ele é um meia. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu tô quase dizendo que eu gosto dele, mas ele é do Barça. Ele é espanhol. E ele tem a jawline retraída. Ele é mogado. Agora, as mudanças que eu poderia propor pro Didier Deschamps e o De La Fuente. 2 mudanças que eu pensei para cada. Não quer dizer que seria a melhor opção, mas na minha opinião são jogadores que estão muito bem, estão entrando muito bem e poderiam ganhar a titularidade. No banco da França eu colocaria o Cherki. Aí é difícil tirar alguém para colocar o Cherki. Essa é a dificuldade de botar o Cherki, porque tem muita gente muito habilidosa no lado direito da França. Então teria que tirar o Dembélé ou o Olise pra botar o Cherki. É complicado, amigo. É complicado. Mas o Cherki tem entrado e mudado a cara do jogo. Assim, ele tem entrado e tem dado aquele gás. Ele dá aqueles passes espetaculares que o Cherki tem dado assim desde a época do Lyon que eu assisto ele. Cara, é absurdo. Ele é um jogador muito acima da média. Muito acima da média não, mas ele é muito, abre aspas, acima da média. Ele é acima da média, sei lá. Ai. Cara, eu tiraria o Doué. Esse é mais fácil. Porque eles meio que brigam por titularidade. Tem jogo que um é titular, outro que é titular. Mas eu colocaria o Barcola pra esse jogo. Eu acho que ele pode se dar muito bem nesse jogo contra o Porro. Apesar do Porro ser muito rápido, ele provavelmente vai ser titular, né? Ele é muito rápido, ele é muito preciso, mas ele ataca muito na frente. O Porro, ele é tipo um ala muito bom. Gosto muito do Porro. Pedro Porro, tá? Spurs. Acho que é a terceira vez que eu falo de um jogador do Spurs, né? Que eu gosto. Mas o Barcola pode explorar muito bem essa bola lançada ali nas costas do Pedro Porro, cara. E ele é jogador pra isso. Ele não é um jogador habilidoso, ele não é um jogador que... Tipo, ele é habilidoso, ele, né, faz uns driblezinhos ali ou outro. Mas, cara, eu vejo ele mais errando do que acertando. Principalmente na cara do gol. Só que o Doué, ele não ataca o espaço do jeito que o Barcola ataca. Porque ele volta pra buscar jogo. Ele gosta de ter a bola no pé, etc. Ele não é tão rápido quanto o Barcola. O Doué é muito bom. Muito bom. Inclusive, como eu tava falando agora, né? Gerou o pênalti contra a retranca paraguaia. Mas num jogo que
Na minha opinião, vai ser quem correr mais, quem tiver mais perna vai passar. Quem tiver mais individualidade, mais técnica, tática, vai passar, né? Eu acho que o Barcola pode ser um cara para desbalancear essa defesa, assim, para dar uma mexida. São os dois que eu poderia propor de mudança, Cherki e Barcola. Um pela capacidade de passe, capacidade de acelerar o jogo, de bola no pé também, e outro pela capacidade de correr nas costas do adversário. Na Espanha, tem que parar de assistir falha de cobertura, tá me influenciando demais falar de futebol. Na Espanha, cara, não é tão difícil, mas eu acho improvável mudar, porque o De La Fuente é muito... Ele é muito das hierarquias, digamos assim. Então, tipo, se ele escolheu esse time aqui, vai ser esse time até o final, e depois eu vou ver qual que eu mudo. Então ele não vai mudar a titularidade, provavelmente não vai. Mas, cara, dois caras que eu vi... Cara, eu na real não vi eu ia propor o Nico Williams, mas eu não vi muito do Nico Williams nessa Copa do Mundo. Eu sei que ele fez um bom jogo contra... Eu não vou lembrar agora. Acho que ele entrou contra a Bélgica e fez um bom jogo até, né? Ajudou um pouco na... Mas eu gosto dele. Eu gosto do Nico Williams, eu acho ele um bom jogador. No geral, assim, mas eu realmente não... Eu não vou mentir pra vocês. Se ele estiver jogando mal, alguém me diz nos comentários, porque eu realmente não me atentei ao Nico Williams, na real. Eu botei o Nico Williams à toa, assim, só pela história dele mesmo. Caraca, agora que eu me toquei nisso. Mas, cara, eu acho que o Nico Williams pode ser mais... porque no lugar dele estaria o Baena, tá? Na posição dele estaria o Baena agora. O Baena tem feito uma boa Copa do Mundo? Tem, mas ele não é aquele jogador, não é... É tipo, vou fazer a analogia aqui do Barcola com o Doué. O Baena, ele tem a tática que o De La Fuente gosta. Seja lá qual for essa. Não me liguei ainda qual que é do De La Fuente. Eu não gosto da Espanha, então eu não gosto de analisar coisas que eu não gosto. Mas gosto de assistir, né? De qualquer jeito eu assisto. Só que eu ainda tô aprendendo a comentar futebol, tô aprendendo a ler futebol, então perdoem a minha falta de repertório aqui futebolístico. Que eu realmente não prestei atenção nem no Bayern, nem no Nico Williams. Mas, cara, eu acho que o Nico Williams pode fazer essa posição muito melhor. Eu acho que ele pode ser melhor. Outro que é improvável de La Fuente mudar é o Oyarzabal pelo Merino. Aliás, ao contrário, o Merino pelo Oyarzabal. Tirar o Oyarzabal e botar o Merino. Porque o Merino, ele volta. É isso. Porque ele é tipo o falso 9 perfeito. Porque tu precisa que ele feche a casinha ali com 3 volantes na frente da área, na frente da zaga, né? Ele volta. Porque ele é volante de função, né? A função dele é volante. Mas ele se adaptou, né? Quando o Arsenal precisou dele, ele virou um atacante goleador. Ele entrou e fez gol contra a Bélgica num jogo dificílimo. Por quê? Porque ele se posiciona bem na área. Ele entendeu como que funciona. Ele entendeu como se posicionar dentro da área e pegar a sobra e tocar pra dentro as bolas fácil. E ele faz gol por causa disso. Entendeu? E o Manhã não é o goleiro mais confiável do mundo. O Manhã não é o goleiro mais confiável do mundo. A defesa do Saliba e o Upamecano é meio lento. O Saliba é melhor, mas o Upamecano é lento. Se estourar por aquela parte ali, sobra alguma coisa pro Merino. E esse é o meu medo. A princípio era isso. Na verdade, vamos checar se já saiu a escalação. Muito provável que já tenha saído. E eu vou ver ao vivo aqui com... Ao vivo não, né? Mas vai ser ao vivo pra mim. Mas essas eram as... Esqueci que eu não tinha pesquisado. Essas eram os meus comentários. França e Espanha, vamos ver se já saiu a escalação. Mesma linha defensiva da França. Tchouaméni volta à titularidade. E como imaginei, né, o pessoal de frente não mudou nada. Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé.
num 4-2-3-1. Cherki é jogador de segundo tempo. Bota o Cherki no segundo tempo. Ô Deschamps. Aí a insistência no erro, né, de deixar o Yamal. É, praticamente a mesma coisa. Se eu não me engano, a mesma escalação. É. Só que agora não é um 4-2-1-3 ou 4-2-3-1 que nem a França está fazendo. É um 4-1-2-3. O Fábio Ruiz está mais avançado, o Olmo está mais avançado. Como o Fábio Ruiz fez um bom jogo, eu não até esqueci de comentar, porque pra mim é meio óbvio, assim, ele faria um bom jogo. Mas ele fez gol, etc. Até não me lembro muito bem do gol dele, mas ele fez um gol. Ele jogou bem. Acho que talvez por isso ele esteja posicionado mais avançado, porque o De La Fuente provavelmente vai querer que ele pise mais na área, assim como o Olmo tem feito. Então provavelmente eles vão alternar esse posicionamento. É isso. Ponto final na falha de cobertura. Não me processa, craque Daniel. E a gente se vê depois do jogo, onde eu vou postar as minhas opiniões sobre o resultado, os jogadores, pontuações, como foi o jogo no geral e quão ruim é o senhor Yamal. Eu aposto que ele não vai jogar nada. Quer dizer, acho que ele vai jogar bem, só que ele não vai achar muita coisa, não. Não acredito que ele vai achar muita coisa nessa França, hein? Com o Tchouaméni agora vai se fechar melhor a França. Na minha opinião, essa é a minha previsão. Preferi o Koné, hein? Eu, como madridista, preferi o Koné. O Koné tá jogando melhor. E o Tchouaméni tá voltando agora de lesão, se não me engano. Se eu não tô muito louco. Que o Tchouaméni não perdeu a titularidade à toa, do nada. Né? Mas é isso, vamos ver o jogo aí. Boa sorte pra França, porque eu tô torcendo pra França. E muito obrigado por terem assistido o jogo, o vídeo, tanto faz. E é isso.